Ana Paula Moraes, sou terapeuta transpessoal da turma 12. Eu atendo em São Paulo, na região do ABC, em Barueri, e a minha formação de base é a pedagogia, e por isso que eu tenho afinidade com essa área da educação. E é uma honra apresentar o professor Aurino Lima, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Psicologia, Educação e Inclusão. Desenvolve atividades de extensão, supervisão de estágio em psicologia transpessoal e pesquisa no Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, periferia do Coque, em parceria com a Universidade Federal do Pernambuco. Ele é coordenador, pesquisador e professor do Núcleo de Educação e Espiritualidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Coordenador de Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Psicologia Transpessoal, a ABRAPET. Autor dos livros Psicologia Transpessoal, Histórias, Conquistas e Desafios, A Psicologia Transpessoal no Brasil, 40 anos de produção acadêmica, intervenções clínicas e resiliência coletiva. E do livro Psicologia Transpessoal e a Espiritualidade Participativa Neocolonial. Professor Aurino, é uma honra e um prazer apresentar o senhor. Bom dia a todos, a todas. Ana, também é um prazer vê-la. A gente se comunicou por Zap esse período. Grato pelo seu acolhimento, pela disposição de estar disponibilizando esse contato, né? Facilitando esse processo. Também começo atraindo o espírito da gratidão a Lubrato por ter sustentado e vir sustentando o campo da transpessoalidade no Brasil já há algumas décadas, né? Aí na pessoa da Vera Saldanha e de toda a equipe que vem mobilizando assim os esforços para que a transpessoal, de fato, ela amplie ainda mais as suas fronteiras de conhecimento. Então, meu lugar aqui de fala é um lugar de fala, assim, que congrega essas três grandes associações, né? Professor, acho que não. Professor, acho que não. Agora sim, foi. Está ótimo. Grato. Então, são essas três associações, assim, a ABRAPET, o Núcleo de Pesquisa em Educação e Espiritualidade, que é na pós-graduação do PPGE da UFPE, e da Associação Pernambucana, onde a gente vem mobilizando o campo dos estudos transpessoais, voltados para a clínica, para a comunidade e para a educação. Então, gradativamente, isso vai estar aparecendo no portal transpessoal, que é algo que está em construção pela Associação Brasileira. Para a gente entender do lugar de fala, veja, nós temos um pluriperspectivismo transpessoal. O importante é vocês entenderem que quando a gente fala de transpessoal, nós estamos falando de possibilidades imensas do campo transpessoal, que tem modelos teóricos diversos, né? O Michael Daniels, o Osborne vão trazer assim, elementos que vão apontar os elementos centrais, que vão desde a teoria do Maslow até o Jorge Ferrer, que são teóricos que têm uma influência grande na transpessoal. Você tem teóricos que têm uma potência, como o Hilber, o Ferrer, o Groff, né, que vão fazer parte desse cenário, dessas múltiplas lentes que mostram as influências presentes nesse pluriperspectivismo transpessoal. Então, se você vai ter tanto Cunningham como Goddard vão trazer, né, esses elementos aí que vão apontando quais são os principais teóricos, os principais movimentos teóricos que têm encaminhado o pensamento transpessoal no Brasil. Em 2017, um dos meus alunos doutorandos, ele vai retomar esses momentos da transpessoal, né? Ele vai estar trazendo
como que a transpessoal vai se configurando no território internacional, e a gente vai vendo que tanto essa dimensão do além da noção de pessoa, dos estados alterados de consciência, ou como mais recentemente também essas dimensões de tentar deslocar os estudos transpessoais de produções mais perennialistas, subjetivistas, vão sendo encaminhados. Então, a gente está dizendo que a transpessoal tem uma complexidade, mas sempre manteve a espiritualidade como um eixo agregador, né? Então, um dos elementos centrais do campo transpessoal é a espiritualidade. E uma complexidade daquilo que a gente entende por espiritualidade. Então, agora, nesse ano, 2 mestrandas minhas, fazendo esse mapeamento aqui no Brasil, né, elas vão, e juntamente com outro mestrando, eles vão fazer um mapeamento das principais influências teóricas aqui no campo transpessoal brasileiro. Então, você vai ter desde Maslow, Jung, Assagioli, Groff, Wilber, o Jorge Ferrer, o Pierre, o Léo Matos e a Vera Saldanha, e mais recentemente o perspectivismo decolonial da Abrapet. Então, você vai vendo que o campo da transpessoalidade no Brasil, ela também vem ampliando o seu leque, complexificando a sua leitura, e esses alunos aí, eles foram mapear nas teses, nas dissertações, o que estava se falando sobre a transpessoal aqui no Brasil. Aí, esse é um mudra sagrado, né, esse é um mestre sofisticadíssimo do budismo tibetano, Chogyam Trungpa Rinpoche, e ele está fazendo uso de um mudra sagrado. Esse mudra é dizendo o seguinte: quando você tiver todos os teóricos e todos os livros e um pássaro cantar, escute o canto do pássaro, né? E escute a terra, escute a vida nesse processo de aprendizagem. Ou seja, nós estamos complexificando e entendendo que os grandes teóricos são todos grandes colaboradores nesse processo de cocriação da vida. Veja, mas ative esse mudra, né, para você não ficar preso em nenhuma verdade absoluta. E aí, quando nós vamos pensar em educação, nós vamos pensar, veja, que os humanos, eles precisam de relações para se humanizarem, diferentemente de uma abelha, de uma cobra, que já nasce sabendo o que fazer, eles já nascem com uma programação sabendo o que fazer. Nós, humanos, precisamos de relação, nós precisamos de contato, nós precisamos de experiências para nos humanizarmos. Porque o fato, veja, de termos uma programação biológica que nos permite uma hominização, um corpo, certas estruturas neurais, certas estruturas afetivas, comportamentais, isso não garante uma humanização. Então, os processos de humanização, eles requerem uma complexidade no processo formativo. Então, daí é porque a gente está entendendo que nós precisamos de relações, e de relações que nos permitam, de fato, uma humanização. E que nem toda relação, de fato, permite humanização. E aí a gente entra com a noção de que educação é um processo de formar humanos. É um processo de formação humana. Não é uma mera aquisição cognitiva, não é uma mera desenvolvimento de qualquer habilidade, seja ela qual for, né? Uma educação, ela é sempre um processo de formarmos o humano. E aí, no Brasil, a gente tem um desafio imenso,
quando falamos de educação e de educação na transpessoalidade. Porque no Brasil, assim como no mundo como um todo, mas no Brasil nós temos aí 5 grandes sombras, e aí a gente está tomando a noção junguiana de sombra, esses aspectos que a gente colocou embaixo do tapete. Nós temos 5 grandes sombras que precisamos olhar quando estamos trabalhando com os processos de formação humana. Primeiro, genocídio indígena, ou seja, nós quando chegamos no Brasil, né, já existia povos habitando aqui, né, numa terra pindorâmica, uma terra pindorama, e nós dizemos, ok, isso daqui não é Pindorama, isso daqui agora, a partir de agora vai ser Brasil. E vocês não estavam aqui e a gente descobriu isso aqui. Então, e para a gente descobrir, a gente exterminou. Então, precisamos olhar para essa sombra do genocídio indígena. A sombra do processo de colonização, que faz com que ainda hoje a gente permaneça na síndrome do vira-lata, né, que a gente não consegue desenvolver formas de pensar própria. O escravagismo que nos atravessa, com todos os racismos que se desdobram a partir desse processo. Nós temos uma herança branca, né, que se tornou hegemônica, de uma branquitude, né, acrítica, que precisa ser revista, e a gente precisa, de fato, olhar e cuidar dessa sombra do escravagismo. A dificuldade que nós temos, a quarta sombra, a dificuldade que nós temos de termos, assim, a superação e a criação de fato, um coletivo onde todos sejam respeitados. Então, nós temos aí um desprezo pelos pobres, pelos trabalhadores, né, que precisa ser superado esse elemento, né? O Chomsky vai dizer assim que nunca viu, o Chomsky é um dos maiores pensadores da atualidade, e ele vai dizer que nunca viu tanto desprezo pelos pobres e pelo povo trabalhador como aqui no Brasil. E, por fim, a quinta sombra é essa democracia de baixa intensidade, acordada por golpes de Estado. Então, esse conjunto de sombras, eles precisam ser considerados quando nós estamos pensando a formação dos humanos aqui no Brasil. Não tem como seguirmos educando sem olharmos para esse campo que nos atravessa no processo formativo. Então, a partir disso, uma das nossas alunas está concluindo esse mestrado agora, ela vai investigar a educação transpessoal, e ela está tentando propor, né, um sentir pensar uma perspectiva participativa decolonial. O que é que ela faz? Ela pega as teses e dissertações produzidas aqui no território nacional e ela vai buscar nessas teses e dissertações o que é que as pessoas estão dizendo que é transpessoal, que é educação transpessoal. E, a partir disso, ela vai elencando os elementos que os teóricos do campo da educação vão situar do que eles consideram a educação transpessoal. Então, a educação transpessoal, as teses e dissertações apontam a importância da integralidade. Então, perspectivas de integralidade. Aí ela vai perceber que existem múltiplas perspectivas de integralidade. Você vai também ter uma visão de que há uma educação transpessoal, que a gente poderia dizer, tem uma educação de fato transpessoal e que pode ser chamada transpessoal. Uma educação transpessoal, ela precisaria também compreender a multidimensionalidade do humano. O humano não é um ser só biológico, não é um ser só afetivo, ele é uma complexidade multidimensional que precisa ser considerada no processo formativo. A importância do cuidar, do cultivo de si, uma educação transpessoal busca esse cultivo de si, o cultivo da espiritualidade, né? A espiritualidade como um marcador, a relação com a transpessoalidade, processos de transformação, o hilo holotrópico,
uma educação transpessoal como sinônimo de formação humana. Então, esses foram os marcadores que ela conseguiu encontrar que norteiam uma educação transpessoal. E, a partir disso, ela vai fazer essa composição de qual é a crítica dela. Veja, ela é uma professora que trabalha com educação do campo. Ela trabalha com periferias, com escolas públicas de periferia, e ela disse para mim, Aurino, a transpessoal é excelente, me ajudou muito enquanto pessoa, mas eu não consigo pensar essa educação transpessoal na escola pública, porque essa educação transpessoal ela não dialoga com os pobres, ela não dialoga com as pessoas com quem eu trabalho. Aí, veja, a sua função é fazer esse diálogo, é poder fazer com que essa educação transpessoal dialogue, né, com os marcadores de raça, de etnia, de gênero, desse rosto do Brasil. Porque ela vai dizer assim, veja, a transpessoal tem o rosto dos arquétipos, que são os arquétipos gregos e romanos, né? São os arquétipos europeus. Falta a cara do preto, a cara do índio, dos indígenas, veja, que é o nosso povo. Então, a partir disso, ela vai construindo e vai dialogando para fazer esse exercício de expandir o diálogo da educação transpessoal. Ela vai construindo uma educação transpessoal, onde ela vai dizer que o transpessoal, veja, é um contregum aos malefícios coloniais. Um contregum é uma proteção contra esses malefícios que colocam o povo brasileiro numa condição de inferioridade, de subalternidade. Então, ela vai avançando. Aí, outra aluna, ela parte de forma diferente, ela vai partir de pensar as infâncias, né? Ela vai pôr uma educação transpessoal periférica. Ela trabalha com crianças de periferia e ela vai mapear na literatura, veja, as concepções de infâncias indígenas e africanas. E a partir das concepções indígenas e africanas, ela vai trazer essas contribuições para a transpessoal. Então, ela conseguiu mapear 7 imagens, 7 rastros, concepções de infâncias, infância como mediadora cosmológica, enquanto um modo brincante, de reinvenção, de milagre, a infância como esse lugar do Exu, a infância como uma portadora de potências de vida, e a infância como alteridade, e a partir disso ela vai propor um efeito disso sobre o que seria uma educação transpessoal. Então, uma educação transpessoal a partir dos olhares dos indígenas e dos povos africanos, ela vai trazer uma educação transpessoal como um território cosmopolítico. O educador transpessoal como aquele que circula como alguém que é um embaixador em diferentes mundos. Eu ainda peguei um pouquinho da fala da Rebeca, e ela dizendo assim, veja, eu estou indo para a universidade, aí é um mundo. Eu estou indo para a corporação, é outro mundo. Então, mas eu sou um embaixador, eu sou alguém que vou transitar nesses vários mundos. Eu vou circular nesses vários territórios. A educação transpessoal como um modo brincante. Então, a transpessoal ela vai dar um passo além, veja, do amar e trabalhar freudiano. Ela vai dizer, nós precisamos brincar, nós precisamos abrir espaço, porque as nossas crianças precisam brincar, elas precisam aprender, né, a retomar essa relação brincante com o mundo, como seres assim que uma educação transpessoal que reinventa a si e ao mundo, né, que encanta, uma educação transpessoal que tem a função de encantamento do mundo, uma educação que faz essa função de encantar, essa função que ao mesmo tempo é uma função encarnada por Exu,
que é um brincante, um devorador de mundos, de experiência, e que também aponta as múltiplas encruzilhadas que atravessamos. Veja como uma educação transpessoal que sustenta a potência de vida, que apoia processos de transformação, de crescimento, e que é um fluxo permanente de abertura às diferenças. Né? Que nesse exercício de expansão de fronteiras vai fazendo esse trabalho de expansão. Então, ao longo desses anos, a gente vem buscando dar essa contribuição no campo da educação. Esse livro Educação Emocional Integral, todos esses livros aqui são disponíveis na livraria virtual da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esses são trabalhos de uso da educação emocional integral, o cultivo da atenção integral em espaços educacionais, assim, como utilizar a meditação e jogos nos espaços educacionais, como trabalhar a educação emocional. Então, ao longo dos anos, a gente vem buscando pensar, complexificar essa relação entre educação e transpessoalidade. Próximo ano vai estar saindo esse livro, que é um livro aí com apoio do Berne, aí de São Paulo, que a gente começa também a trazer esse diálogo mais intenso da transpessoal com os povos originários. Aí a gente tem uma experiência aí do ritual sagrado da lua cheia, que traz essa experiência formativa para deslocar essa lógica que a gente tem de que a educação só se dá dentro de uma sala de aula. Então, processos de formação humana, eles ocorrem nos vários espaços da vida, onde há humanos, é possível aprender formas de nos humanizarmos com maior dignidade, com maior amorosidade, com maior potencialidade. Esse é outro livro que também está saindo agora, sobre a clínica cosmotranspessoal, que é esse exercício que é fruto da experiência de formação dos psicólogos, né? Como é que a gente vem fazendo formação com os psicólogos nas periferias aqui de Recife. E eu decidi apresentar rapidinho para vocês assim, como que tem sido a transpessoal numa periferia. A transpessoal movida nessas experiências de formação humana, de educação, num campo de experiência. Então, a gente tem um NEINFA, que é chamado Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, que é uma organização da sociedade civil que está na comunidade do Coque, no centro do Recife. É uma periferia que é considerada ainda hoje como uma das periferias mais violentas do Recife, e há 35 anos a gente vem nesse diálogo aí com o NEINFA e fazendo essa movimentação também, aí uns 30 anos de psicologia transpessoal dentro da periferia. Isso aí é a equipe inicial, né? E, veja, é uma psicologia que trabalha esses processos de formação, a formação do psicólogo, a formação do educador, veja, nessas redes de proteção invisíveis. Então, os curadores da comunidade, pais de santos, mãe de santos, benzedeiras, são todos ativados nessa rede de contato e de proteção. A gente trabalha muito com a sala de aula é a rua, né? A rua, os processos formativos, eles não se dão apenas na sala de aula, eles estão acontecendo na rua. Isso são intervenções feitas na rua, os trabalhos de rua, a ativação dessa relação com a universidade através dos grupos de pesquisa, os grupos teóricos o trabalho de supervisão aí com os estagiários de psicologia, o espaço de atendimento individual, veja, mas esses espaços de vivência coletivas, né, de formação coletiva, e as crianças brincando da brincadeirazinha da barata, de aprender a relaxar,
e de extensionar com a educação infantil, os trabalhos de educação infantil que nós vamos utilizar a transpessoal como esse elemento de potencialização. Veja, pensar a formação nessa perspectiva de circularidade, nessa perspectiva mandálica mais arredondada. Então, a gente mapeia os trabalhos de roda de cura vividos dentro da comunidade. A gente recebe muitos mestres espirituais. Esse daí é o Sakya Trinsen, dos mestres do budismo tibetano, com o Lama San. Tem muita festa de rua. O Krishna Das também nos visitou. A gente trabalha com as crianças indo para as matas, as florestas, os parques, né? Essas são as crianças da nossa educação infantil, nas brincadeiras, muitos trabalhos de apresentação coletiva, de festas, de dança, porque nós compreendemos que essa dimensão brincante e desse processo formativo da transpessoalidade, isso se dá nessas relações que ocorrem. A gente relaciona as atividades da universidade com as experiências dentro da comunidade, ao mesmo tempo que cria circuitos que mobilizam os jovens da periferia nas próprias escolas locais. Então, a gente trabalha com os jovens para os jovens fazerem intervenções nas escolas locais, levando esses valores aí com vários tipos de oficina, de expressões. Quando as situações de violência na comunidade tensionam muito grande, a gente cria experiências coletivas de passeatas, eventos sobre a paz. A gente compreende isso como processo de formação humana. A compreensão, veja, a parceria com a juventude, que se tornam agentes de desenvolvimento comunitário. Ou seja, a educação ela não se dá só de um professor para o aluno, os alunos também entram nesse processo de se tornarem formadores dentro do processo. Então, eles vão se tornar agentes de desenvolvimento comunitários, eles vão trabalhar com outras redes, com adolescentes, ativação das bibliotecas, do incentivo à leitura, as redes de bibliotecas locais, a produção de livros pelos próprios alunos, os livros produzidos pelos alunos, trazendo as histórias da comunidade, resgatando a história da comunidade para ressignificar essa dimensão da morada da morte. Então, isso é feito um trabalho aí de resgate, com publicações, com livros que vão trazendo a força dos jovens nesse processo de construção da transpessoalidade. Porque a transpessoalidade ela não é uma propriedade, veja, de alguém apenas que conseguiu fazer um curso. A transpessoalidade, veja, ela é um patrimônio humano e que pode ser cultivada, e aí os jovens também têm nos ensinado a cultivar isso. Esse é um grupo de jovens chamado Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis. O MAB é um grupo de jovens roqueiros que nos ensinam sobre expansão de fronteira. Então, eles vão nos lugares que a gente, educador transpessoal, tem dificuldade de ir, né? As raves, eles vão e fazem essas intervenções extremamente potentes dentro desse processo. A publicação de livros tem sido uma forma de contribuir, né? De descolar essa lógica de que os pobres, os periféricos estão numa condição de deficiência, de carência ou de mal trabalhado, como às vezes as concepções de educação trazem, né? A gente tem as periferias, a educação pública como uma potência de vida, produz muitos documentários resgatando a história do coque, para tentar produção com a TV local. A gente articula a universidade, o grupo de jornalismo, para a gente que saia a comunidade, apareça na televisão, não apenas no horário policial, mas possa aparecer num horário onde aparece a riqueza,
a beleza, a complexidade e a história das vidas que habitam as periferias, né? E a gente faz esses filmes, apresenta esses filmes na praça local, então uma produção local para que isso vá formando os jovens, as crianças, de que onde eles moram também tem beleza, também tem magia, também tem encantamento. Eles não moram só no local que é a morada da morte. Então, o Coque é conhecido aqui em Recife como a morada da morte. Então, a gente vai descolando e formando os humanos. A partir aí tem o filme com cartaz, oficinas de fotografia, muita dança, muito festejo, muito resgate da cultura local, caboclinho, maracatu. Veja que são danças típicas, tradicionais da cultura pernambucana e que a gente faz esse resgate do processo da formação humana a partir do resgate, do contato, da ativação dessas potências da cultura na relação com as mães, com as mulheres, muita festa de rua. A gente está na terra do frevo, então a gente ferve no calor daqui, a gente festeja o existir, o ser, a vida, nós frevamos as dificuldades, né? Nós nos reescrevemos com projetos que vão potencializando a formação dos psicólogos, dos educadores, ao mesmo tempo que nós estamos potencializando a formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens com várias experiências aí de transformação. O último projeto nosso é a Escola de Magia. É uma escola que começou a ser gestada em 2002 com a visita do Shagdu Rinpoche, um mestre tibetano aí que construiu o Shagdu Gompa no Rio Grande do Sul, e o Shagdu Rinpoche veio nos visitar, e na visita do Shagdu Rinpoche, veja, um mestre tibetano de uma epistemologia oriental não linear, aí a gente apresenta Xangô para ele. Xangô, o nosso arquétipo local, o guardião protetor das terras locais, da periferia do Coque, vai dançar para acolher um mestre de outras terras. Então, essa é a noção cosmopolítica. Não há superior e inferior. São seres que estão dançando na vida e se comunicando. Então, em 2002, esse dançarino nosso aí estava com 12 anos de idade, dançando Xangô. Ele foi ser meu mestrando, depois fez doutorado e terminou um pós-doutorado agora, né, na Universidade Federal, e ele vai montar a escola de magia. Ele vai montar uma escola transpessoal dentro do NEINFA, uma experiência transpessoal dentro do NEINFA, né, para ensinar, veja, a partir da lógica ameríndia, das lógicas dos processos de pensar africanos e ameríndios e orientais. Então, eles vão montar essa experiência aí da escola de magia, né, que é uma escola para encantamentos. Como encantar, como fazer processos de encantamento num mundo que está, como o Hilbert diz, meio louco. E eles vão aí aprender a encantar, a fazer esses processos de encantamento. Então, nós mobilizamos diversas experiências. O programa de apoio emocional educador da escola pública é outra experiência de articular transpessoal na formação do educador da escola pública. Esse tem sido um outro grande linha de trabalho nossa, muitos eventos com os jovens. Nós, assim, nós acreditamos no NEINFA, de que os velhos na transpessoal, eles já estão muito enrijecidos. Nós estamos muito já condicionados, colonizados. Então, nós temos apostado aí com o Dalai Lama, com os grandes mestres, na força das juventudes, na possibilidade que os jovens têm de criar novos mundos, de abrir novos mundos, e
eu tenho atualmente, assim, testemunhado, eu sou uma testemunha transpessoal da potência desses jovens que têm me ensinado a como complexificar a vida, como aprender com a vida. Então, esse tem sido o exercício nosso de pensar uma transpessoal, veja, que inclua e complexifique a vida, né? Uma transpessoal que honre, veja, o solo onde ela está inserida. Nós honramos as contribuições dos europeus, nós honramos as contribuições dos americanos, mas nós também estamos dizendo assim, o nosso povo, né, tem uma transpessoalidade, né, que circula na forma como nós fomos formados aqui nessa terra. Então, estamos nesse exercício de parar para escutar mais profundamente os indígenas. Passei aí 2 anos de pandemia mais intensa morando com os indígenas para me alfabetizar com os indígenas, assim, aprendendo com eles esses processos de me formar mais humano, de forma a incluir uma complexidade de seres, e também aprendendo com os povos africanos, com as matrizes africanas, assim, honrando a contribuição desses seres, assim, que sustentaram e sustentam a força do Brasil e alimentam e resistem a esses processos de transformação. Então, a gente tem visto assim que a transpessoal é essa complexidade, e a gente vai se movendo nesse grande mandala, é uma grande dança, é um grande bailado de celebração pela vida, né? Então, a Alubrate dança, a Unipaz dança, o pessoal do GROF dança, vão trazendo, veja, as suas potências de encantamento, porque o tempo está difícil para todos nós, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas nós estamos, assim, na beira do fim do mundo, na beira de complexidade de tudo que a gente pensa de que o humano é capaz de fazer com o planeta, a gente está testemunhando isso. Então, nós precisamos trabalhar, e a educação enquanto formação humana é isso, nós podermos trabalhar para nos reeducarmos, né, e aprendermos a conviver nesse bailado junto. Não há nenhuma dança que seja absoluta, né? Então, cada um está trabalhando e trazendo o seu passo, sua força. Daí eu honro muito quando a Ana me convidou. Eu disse, Ana, veja, eu não sou especialista no trabalho da Vera, né? Eu tenho estudado a transpessoal de forma mais abrangente. Eu sei falar sobre a educação transpessoal de forma mais abrangente. Veja, mas eu vejo a potência do passo da dança que a Alubrate traz. Veja, é importante nesse movimento da vida, assim como existem muitos outros passos, né, que nós precisamos incluir nesse exercício de abraço, porque a gente precisa fazer amizades agora, né? Nós precisamos criar esses laços de amizade para a gente ver se consegue produzir sonhos que sejam capazes de co-criar uma vida diferente, uma vida com mais dignidade, com mais amorosidade, uma vida, veja, que o que há de melhor em mim também encontra recepção no outro, né? Uma vida onde a gente possa, assim, de fato, aprender profundamente. Então, nesse exercício, Ana, tu controla meu tempo, viu? Porque eu sou do time dos faladores, assim. Eu passo tanto tempo em silêncio escutando o povo que quando me dão a oportunidade de falar, a língua se solta com força. Então, você vai me regulando aí quando chegar naquele tempinho dos 10 minutos, né? Para eu abrir para as pessoas fazerem
essas perguntas que também nos ajudam a gente fazer essa partilha, porque esse é o sentido da educação transpessoal. Veja, uma educação transpessoal que nos mostra que temos potências internas, uma dimensão intrapessoal, mas que precisamos também cultivar as relações interpessoais. Não há transpessoalidade, veja, não há transpessoalidade sem relação com o mundo. Não tem como você ser transpessoal. Eu fiquei transpessoal, me iluminei, pronto, acabou. Iluminação se dá na vida, no cotidiano, né? Os indígenas me perguntaram assim, Aurino, o povo vem aqui e falou muito de um tal de Jung. Me explica esse Jung, como é esse negócio aí. Que eles estavam tentando, porque o pajé disse assim, eu gostei de umas falas deles, que eles falavam de um negócio de catarse. Me explica esse negócio de catarse. Como é que eu vou explicar para o pajé o que é uma catarse? Aí, de forma muito simples, eu disse ao pajé, olha, pajé, imagina o seguinte, tem coisas na vida que quando a gente fala, a gente cria história, a gente narra, somos criadores de história. E aí a gente alivia o coração. Mas existem coisas que ficaram presas lá no intestino, pajé. São coisas mais antigas, mais primitivas, aquelas merdas secretas que nós temos e que a gente não revela. Então, a catarse, pajé, é quando você dá uma boa cagada, né? Aí ele riu assim e, veja, entendeu o que é uma catarse, né? Uma catarse, veja, é uma boa cagada para liberar aquilo que nos faz sofrer, aquilo que pesa além da conta. Então, acho que o meu tempo acabou, né, Ana? Acabou, professor, está maravilhoso, que delícia, que honra conhecer essa história, esse trabalho lindo, né, de tantos anos. Acredito que está todo mundo aqui extasiado, com tanto carinho e esse olhar que a educação precisa tanto, né? Mudar da base, a gente precisa mudar para que realmente o Brasil, o nosso mundo seja melhor. Gratidão. Infelizmente não vai dar tempo das perguntas. Tem uma aqui do Márcio, depois se o senhor puder fazer a gentileza de responder. Ele quer saber se tem algum projeto parecido no interior de São Paulo. Aí se o senhor puder compartilhar com todos nós no chat. E gratidão. Que honra conhecer o senhor. Grato, gente. E vamos sonhar, né? A gente precisa sair desse pesadelo. A gente está no meio ainda de um pesadelo terrível. Então, precisamos de sonhadores, assim, pessoas que sonhem, assim, as nossas crianças sorrindo, brincando, felizes, assim, com comida, com afeto, com amor, com adultos, assim, que são adultos e que assumem que precisam cuidar. A gente precisa disso nesse momento. Então, gratidão a vocês e todos esses livros, vocês podem entrar na biblioteca da universidade, vocês têm acesso na editora da universidade, está disponível, é gratuito, e vocês têm essas conversas ali presentes. Gratidão. Gratidão, professor. Que honra, gratidão. Acredito que em nome de todos nós aqui que estamos na telinha, que lindo, parabéns pelo trabalho.